Boa noite, povo de Deus. Custei, mas cheguei. A gente ia transmitir ao mesmo tempo aqui na página do Facebook e no Instagram também, tá? Mas eu peço perdão aos irmãos do Instagram, porque deu um problema lá. Não sei se é a primeira vez, porque foi a primeira vez. Eles queriam que antes fizesse um teste, eu acho, sem público, né? Para depois, então, fazer uma live pública. Então, se você puder, compartilha. Compartilha pra gente aí, por favor. É um assunto um tanto teológico, né, um tanto difícil de trabalhar, às vezes até meio polêmico, mas alguém tem que falar um pouco, né? E nós que vivemos aí essa espiritualidade aí há mais de 20 anos, já está na hora da gente falar um pouco dessas coisas, né? Aqui na Diocese de Nova Friburgo, a gente teve, graças a Deus, recentemente uma liberação por parte do nosso bispo diocesano em relação ao exercício do carisma, dos dons, né, de línguas, público, né, publicamente falando, nos grupos de oração, nos retiros, né? Claro que com prudência, como sempre a gente fez, né? Com uma certa cautela, se possível, inclusive dando instruções sobre o assunto. Então, por conta disso também, como estudante de teologia, como formador, coordenador, né, líder dentro do movimento aí já há tantos anos, eu me senti então impelido a falar um pouco, a ajudar um pouco os meus irmãos de caminhada também, a clarear algumas ideias em relação ao carisma das línguas, o dom de línguas ou o dom das línguas no contexto da Igreja Católica, tá? E aí, claro, também a gente vai entrar um pouco na questão da renovação carismática, porque no contexto da Igreja Católica, quem mais põe em evidência os dons carismáticos é a renovação carismática, tanto como corrente de graça nas suas diversas expressões, como também como movimento eclesial através dos seus grupos de oração. Eu tentei fazer um roteiro aqui, onde eu vou colocar uma introdução, né? Depois a gente vai para uma visão bíblica a respeito do dom de línguas. Depois a gente vai passar por uma visão um tanto histórico-teológica. E por fim, uma visão magisterial do dom de línguas, tá? E no final eu devo colocar alguma coisa em relação ao meu testemunho pessoal, a minha experiência também com o dom das línguas. Quem quiser acompanhar, assim, quem gosta de acompanhar, essa live ela vai ficar salva só até amanhã, depois a gente vai migrar para um outro espaço, provavelmente, né, ou no YouTube ou para os nossos alunos do mini curso, que vai começar agora mês que vem. Mas a gente vai estar trabalhando os Sons de Milagres, né, do diácono Ed Wensley, lá da Inglaterra. A gente é um grande estudioso do assunto, né? Ele fez uma pesquisa do dom de línguas em toda a história da igreja, desde o início até os dias atuais. A gente vai passar por um parágrafo ou dois do Catecismo da Igreja Católica, né? Sempre a gente gosta de embasar o nosso estudo em cima disso. Algumas passagens bíblicas mais importantes em relação ao assunto. Citar algum outro documento, a Christi Fidelis Light também, né? Acho que está aqui separado. Número 24 aqui desse documento do Papa São João Paulo II, Christi Fidelis Light, que é uma exortação para os leigos, inclusive a gente vai usar muito ele no curso que a gente está preparando. Mas vamos lá, se quem puder compartilhar aí, eu fiquei meio perdido aqui, eu não consigo visualizar o meu Facebook, vou ver se a Wagner consegue compartilhar lá para o nosso perfil do Facebook. E uma pena, porque a gente estava com a galera lá no Instagram, mas realmente não deu muito certo, acho que só deu para fazer por aqui mesmo. Vamos lá, o Wellington chegou, graças a Deus. A gente estava lá, ia para o Instagram, né? Mas o Wellington conseguiu chegar aqui. Então já quero acolher a dona Jacira, o Wellington, Yolanda, a Sandra, a Lisiane. A galera tá chegando aí. Alguns eu não consigo visualizar direito. Mas comenta aí. O que eu vou fazer? Enquanto a live estiver acontecendo, podem surgir perguntas e dúvidas assim. Eu vou colocar uma caixinha no meu Instagram. Quem não segue, segue lá, cristiano.souza.agape.
lá que eu boto mais conteúdo assim da questão dos estudos teológicos que eu tenho feito, né? Por conta da faculdade, mas também por conta dos outros cursos que eu faço por fora, história da igreja, latim, liturgia, né? Essas coisas que eu estudo por fora. Então eu coloco mais esse conteúdo lá, tá? É o público mais voltado para a formação teológica é lá no Instagram. Então a gente vai começar agora rezando, tá? Para poder já entregar a Nossa Senhora. Hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes, tá? Então a gente vai pedir que por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, com o título de Nossa Senhora de Lourdes, interceda pelos nossos aparelhos aí, telefone, computador, né, para que tudo dê certo e nada nos impeça de aprofundarmos mais os nossos conhecimentos. Bem-vinda Isabel, Reni também, Deus abençoe a todos. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Quem sabe latim, vamos rezar em latim? Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. O cachorro começou a latir na hora da live, né, gente? Vocês estão ouvindo bem aí? Dá um retorno pra gente que agora a gente vai mandar abraço. Então, as perguntas que forem surgindo ao longo da live, deixa no comentário, tá? Quem me segue no Instagram, depois eu vou fazer uma caixinha lá de perguntas, vocês podem colocar lá, porque aí fica mais fácil, elas aparecem para mim o tempo todo. Mas coloquem aqui também. Por quê? A gente vai estar respondendo as perguntas numa outra live, porque aqui vai ficar um pouco longo. Se eu fosse trabalhar um pouquinho do que eu pesquisei, do que eu aprofundei, daria 2 horas e meia de live. Então eu não vou fazer isso, né? Então eu vou colocar o que der para colocar aqui mais ou menos em 1 hora e 10 no máximo, que é muito importante e é muita coisa para falar, e são 21 anos estudando isso, né? Então realmente eu vou tentar resumir o máximo, colocar algumas coisas mais superficial, não entrar tanto em questões teológicas, porque a maioria aqui não é estudante de teologia, então ficaria um pouco cansativo também. Já é cansativo trabalhar esse tema de maneira mais séria, né, com certo cuidado. Eu poderia falar coisas extraordinárias, coisas legais, passar por cima de muitas coisas e terminar, né, e vocês ficarem maravilhados. Mas eu preciso trabalhar um pouco da visão doutrinal, teológica também, né, da visão histórica do dom, inclusive a partir de alguns santos da igreja, tá? Então essas dúvidas vocês podem colocar no comentário aí. Quem me segue no Instagram, amanhã ou hoje à noite ainda eu coloco uma caixinha de perguntas, dúvidas sobre o dom de línguas, e eu vou fazer uma outra live semana que vem, de uns 30 minutinhos, só para responder as perguntas em relação a tudo que surgiu no seu coração. Você anota aí em relação ao dom das línguas ou dom de línguas. Então vamos lá. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. O documento da Conferência Episcopal Latino-Americana, quando se reuniu em Puebla, no número 207, tá? Em relação aos dons carismáticos, diz assim: os carismas nunca estiveram ausentes da igreja, tá? Então é preciso que isso fique muito claro para nós hoje, tá? A gente que vive num tempo onde a igreja, né, as pessoas polarizam muito as coisas, né? Então a gente tem dentro da igreja uma linha mais cessacionista, né? Daqueles que creem que os dons carismáticos foram só para o início da pregação apostólica e depois eles perderam o sentido de ser, e o Espírito Santo já não age mais através dos dons carismáticos. Isso não é doutrina da Igreja Católica, tá? A doutrina cessacionista, né? Ou poderíamos até chamar de heresia cessacionista, ela surge ali com os primeiros reformadores, tá? Por quê? Querendo confrontar os milagres que aconteciam na Igreja Católica, sobretudo a partir da vida dos santos, os reformadores ali, os primeiros, Calvino, né, que funda o calvinismo, que hoje é a base do presbiterianismo, por exemplo, né? Lutero, né, que ficou mais ou menos, não negou totalmente os carismas, mas entendia de uma forma errada, né, como sempre Lutero entende as coisas de maneira errada.
Melanchthon, né? E ali o anglicanismo, algumas linhas dos primeiros reformadores, né, da reforma protestante ali, eles pregavam então que os dons não agiam mais, que o Espírito Santo não agia mais, os batistas, né, os anabatistas também, eles então criaram essa pregação cessacionista. Os dons cessaram, né? Então, os dons do Espírito Santo estiveram presentes ali até o primeiro século, depois já não agiram mais na vida da igreja. Isso é um grande erro, um grande equívoco, a gente vai ver isso também. Isso não é doutrina católica. Então, Puebla, no número 207, já começa dizendo isso, né? Claro que é um documento agora mais recente. Os carismas nunca estiveram ausentes da igreja. Então, beleza, estamos falando de carisma, né? Porque o dom de línguas, ou o carisma das línguas, né? O cantar em línguas, o orar em línguas e o falar em línguas, é um dom carismático, portanto, é um daqueles carismas elencados por São Paulo ali na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, que vai ser também de onde nós iremos partir daqui a pouco. Então, os dons sempre estiveram presentes, né? A Eucaristia, a transubstanciação, né? A mudança da substância do pão em carne de Cristo, do vinho em sangue de Cristo, é um milagre, portanto, é um carisma também, né? Operado pelo Espírito Santo ali, claro, mediante a fórmula pronunciada pelo sacerdote, mediante ali as espécies apresentadas de maneira correta, né? Toda a liturgia em torno da celebração, e a epiclese, né, ou seja, aquela invocação que o sacerdote faz do Espírito Santo sobre as espécies, é um milagre. Né? Isso foi colocado muito fortemente durante algumas sessões do Concílio Vaticano II, né, o último concílio ecumênico da Igreja, que, sobretudo, o cardeal Ruffini se levantou numa das sessões do Concílio Vaticano II, dizendo exatamente isso, que os dons carismáticos cessaram na Igreja, né? E aí o cardeal Sunes, né, que foi o primeiro acompanhador da renovação carismática no mundo, né, foi indicado pelo Papa. Então, na época, o Papa Paulo VI solicitou que o cardeal Sunes acompanhasse a renovação carismática católica nos seus inícios, porque justamente o cardeal Sunes é que briga lá no Concílio Vaticano II e que luta para que esse termo carisma não fosse retirado da vida da igreja. Tá? Graças ao cardeal Sunes, né, a gente pode falar de carismas na vida da igreja. E, sobretudo, é do Concílio Vaticano II, então, que vão sair os documentos que vão dar a base magisterial para a renovação carismática poder conhecer-se a si mesmo a partir de uma vivência eclesial, né? A partir de uma visão eclesial. Então, um documento chamado Apostolicam Actuositatem, né? O Ad Gentes, o Lumen Gentium, o Christ Fidelis Lait, né? São esses documentos que vão dar base aí, documentos do Concílio Vaticano II, que vão dar base magisterial para a estruturação doutrinal da renovação carismática católica dentro da igreja. Então é preciso ficar claro isso. Outra coisa, né? Os dons carismáticos não têm a ver com a santidade de quem os recebe, tá, gente? Isso é muito claro dentro da doutrina da Igreja Católica. E quando a gente fala de dom carismático, tá? Os dons de serviço, nós não estamos falando dos 7 dons infusos, dos dons de santificação, da graça habitual, nada disso, tá? Quando a gente fala de dons carismáticos, de profecia, de dom de línguas, de palavra de ciência, palavra de sabedoria, interpretação das línguas, discernimento dos espíritos, o dom da fé carismática, cura e milagres, nós estamos falando então de dons carismáticos, ou seja, é uma gratia gratis data, ou seja, é um dom dado ou uma graça dada gratuitamente, independente da santidade da pessoa. É um dom que nos capacita, são dons ou ferramentas de trabalho, ferramentas espirituais que nos capacitam a servir na obra do Senhor. Que isso fique claro, tá? Quando a gente fala de dons de santificação, Santo Tomás de Aquino, então, que vai cunhar esse termo, né? Ele fala de gratia sanctificans, né? E quando ele fala de dom carismático, ele fala de gratia gratis data, dons dados gratuitamente, né? Independente da santidade daquele que o recebe, tá? Não está tanto ligado à santidade da vida da pessoa que recebe esses dons, porque é uma ferramenta de trabalho. Agora, os 7 dons infusos, né? A prudência, a fortaleza, sabedoria, ciência, o temor de Deus, né? Esses dons são sim para a nossa santificação, para o nosso crescimento
pessoal, né, com vistas à santidade. Então vamos para uma primeira visão bíblica, né? Vamos pegar o Evangelho de São Marcos, que segundo os grandes estudiosos exegetas da Bíblia, foi o primeiro evangelho a ser escrito cronologicamente, né? Você tem uma organização na Bíblia, né, com Mateus, Marcos, Lucas e João, mas existem aí alguns estudos mais recentes que mostram, né, que tudo indica que o Evangelho de São Marcos que foi o primeiro a ser escrito. Então vamos tomar o contexto dos dons carismáticos em Marcos capítulo 16, versículo 16. Eu vou ler alguma coisa na Bíblia da Ave Maria, pode ser que eu leia outra na Bíblia da CNBB, pode ser que eu leia alguma outra na Bíblia do Padre Matos Soares, né? Eu estou com algumas traduções, eu tenho umas 5 traduções aqui em casa. Pode ser que eu precise ler em outra tradução para vocês entenderem alguns termos. Mas vamos tentar usar mais a Bíblia da Ave Maria, que é a Bíblia do povão, né? Marcos 16, vamos pegar do versículo 14 e vamos até o 20. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres, né, essas manifestações, acompanharão os que crerem. Né? Veja que isso vai acompanhar os que crerem. Não foi exclusivo para um determinado tempo, mas são dons, são manifestações que irão acompanhar aqueles que crerem. Que milagres são esses, então? Né? Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão a mão aos enfermos e estes ficarão curados, né? Boa noite, Raimundo. Então ele está falando aqui de alguns dons que já são considerados, né, dons ligados à pregação do Evangelho, portanto são dons de serviço. Então veja bem, versículo 19 e 20 para concluir. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu, né, que fala da ascensão do Senhor, está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, né? Supõe-se, então, aqui uma ação primária do apóstolo, e depois Deus coopera com eles, ou opera junto, né? Então, a partir de uma ação do apóstolo, do pregador, é que Deus, então, vem confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou colocando os dons carismáticos sempre com esse cuidado de mostrar que os dons carismáticos estão dentro de um contexto de evangelização. Ninguém exercita um dom carismático por exercitar, né? De maneira aleatória, solta, né? Fora da igreja, né? Então, como que os dons carismáticos estão inseridos na igreja? Eles estão inseridos na igreja porque são ferramentas de trabalho dentro de um contexto de evangelização, de pregação do Evangelho, de anúncio da Boa Nova, de anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que o cessacionismo não pode ser uma doutrina católica? Porque, enquanto houver a necessidade da evangelização, há também com ela, e aqui ficou bem claro isso, a necessidade dos carismas. Então, enquanto o mundo ainda não foi totalmente evangelizado, ou seja, enquanto Jesus ainda não voltar, os dons carismáticos continuam sendo, assim como foi no princípio, extremamente necessários. Portanto, não há evangelização plena sem a manifestação ou sem o socorro dos carismas, tá bom? Agora sim a gente já pode entrar na primeira carta aos Coríntios. Por que falar de dom de línguas, né, o correto ao se tratar o carisma ou dom das línguas, a gente não pode começar diretamente em Atos dos Apóstolos, tá? Porque Atos dos Apóstolos ele foi escrito ali por volta do ano 80.
Alguns estudiosos falam do ano 70, do ano 80, ou seja, entre o ano 70 depois de Cristo e 80 depois de Cristo. Então, Atos dos Apóstolos, que é uma continuação do Evangelho de São Lucas, escrito pelo mesmo São Lucas, que não foi discípulo de Jesus, mas foi discípulo de São Paulo, né? Ele foi escrito ali entre os anos 70 e 80 depois de Cristo. Mas a gente sabe que os primeiros escritos do Novo Testamento foram as cartas de São Paulo, né? Começando por Tessalonicenses, depois Romanos, Gálatas e Coríntios. Então a gente já vai começar aqui pelo, né, vamos dizer assim, o primeiro escrito do Novo Testamento que realmente aprofunda um pouco mais a questão dos dons carismáticos. Porque, na verdade, aquilo que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, para a maioria dos estudiosos, ali não trata, de certa forma, da glossolalia, ou seja, dessas línguas estranhas, né, do dom de línguas, como a gente o exercita hoje dentro do âmbito carismático. Tá? Então, 1 Coríntios, capítulo 12, né, só para a gente fazer aquela contextualização ali de São Paulo. Então, vamos pegar logo no versículo 1, depois a gente vai para o versículo do 4 ao 11. Eu vou ler agora na nova tradução da CNBB, tá? Que é a tradução, vamos dizer assim, oficial da Neo Vulgata, tá? A nova Vulgata, tá bom? Que o Vaticano pediu, né? Que as conferências episcopais adotassem, tá? Então, essa nova tradução da CNBB seria a tradução mais atual, oficial, da Igreja Católica no momento. A respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. E a gente sabe que existem duas formas de ignorância, né? Que a gente sempre repete isso. A ignorância de negar totalmente os dons, então você entra no cessacionismo, né? Achando que os dons acabaram, ou a supervalorização desses dons espirituais, desses dons carismáticos, né? Como se isso fosse essencial para a nossa salvação. E a gente sabe que não é, né? São importantes, mas não são essenciais à salvação, mas são ferramentas de trabalho. Sabeis que quando ainda gentios, éreis como que induzidos e levados para o culto dos ídolos mudos. Por isso agora eu vos declaro que ninguém falando pelo Espírito de Deus vai dizer Jesus seja maldito, como também ninguém será capaz de dizer Jesus é o Senhor, senão, a não ser pelo Espírito Santo. São Paulo aqui está catequizando a comunidade de Corinto, que era uma comunidade fora vamos dizer assim, da realidade, do ambiente judaico, né? Ela estava mais afastada daquele mundo judaico antigo. Então, era uma cidade que recebia influência de muitas religiões, de muitas doutrinas, de muitos pensadores. Então, São Paulo está preocupado porque essa comunidade se converte, né, a Jesus Cristo, passa a seguir nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, se tornam cristãos, começam a manifestar muitos dons, mas por conta dessa influência pagã que existia no meio deles, havia algumas confusões ainda em relação à manifestação dos dons do Espírito Santo. Então, São Paulo começa a colocar um certo critério de discernimento para dirimir um pouco dessa confusão ali entre a comunidade da cidade portuária de Corinto, portanto, os coríntios. Tá? Vamos para o versículo 4 agora. Versículo 4. Deixa eu me achar, vamos lá. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. A outro é dada a fé pelo mesmo Espírito. A outro são dados dons de cura pelo mesmo Espírito. A outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a diversidade de línguas, né? A tradução do grego aqui, diversidade de línguas, é justamente de onde surge o termo glossolalia, né? Glossa, né? Glosso vem de língua, né? E lalia seria falação, né? Em alguns dicionários, tagarelice, né? Uma forma de expressão meio que confusa, sem palavras conceituais, não vernaculares, né? Vamos dizer assim. Então, a diversidade de línguas. A outro, a interpretação das línguas. Todas estas coisas é o único Espírito que realiza, distribuindo a cada um conforme ele quer, tá bom?
Então, só para vocês entenderem, então, São Paulo aqui fala de 9 dons carismáticos, de 9 destes dons de serviço, tá? Incluindo a variedade de línguas, ou em outras traduções, a diversidade, variedade de línguas, ou falar diversas línguas, ou as línguas, somente línguas, né? Que a gente chama de glossolalia, né? Mas não existem somente esses 9 dons, tá? Existem vários outros, e o Espírito Santo vai suscitando tanto quanto mais, de acordo com a necessidade do tempo, né? Com a necessidade da igreja, num determinado tempo da história. Tá? Mas aqui naquele período, os mais comuns em Corinto, ele está dirigindo exclusivamente, especificamente a uma comunidade. Então, naquela comunidade, os dons mais comuns eram esses. De repente tinha repouso no Espírito, tinha, né, o sopro do Espírito, tinha, eu não sei, né, levitação, né, eu não sei, poderia ter vários outros dons em outros lugares também. Mas vamos lá. É importante a gente agora, então, perceber que aqui nós estamos por volta do ano 54, 55. Então, essa primeira carta aos Coríntios aqui é praticamente o primeiro escrito do Novo Testamento que trata dos dons carismáticos, né, pós-Pentecostes. Né? Pentecostes já havia acontecido, claro, né, mas em matéria de escritura, né, aqui é no ano 54, então 55 depois de Cristo, que começam a ser escritos aí os primeiros escritos do Novo Testamento, os primeiros livros do Novo Testamento, que são justamente as cartas de São Paulo, tá? Agora vamos para Coríntios 14, vamos pular Coríntios 13, porque Coríntios 13 é o hino à caridade. A gente sabe que a caridade é o maior de todos os dons, né? Ele aí é o termômetro do exercício de todo e qualquer dom na igreja, né? Tudo isso precisa ser colocado na balança da caridade, né? Então vamos para Coríntios 14, 1 Coríntios capítulo 14, para a gente já começar a entender um pouco mais a confusão que existe em torno do dom de línguas, né? Eu hoje vivo no meio acadêmico, né? Então eu continuo no meio carismático, mas eu acabo tendo que interagir com alguns estudiosos e alguns criadores de conteúdo, alguns professores de uma linha mais tradicionalista, né? Alguns que têm realmente uma certa rejeição à renovação carismática, aos dons do Espírito, né? Acha que isso é coisa de protestante, de neopentecostal, de heresia e tal. Então eles batem muito nos dons carismáticos, né? Eles negam todos esses dons. Então hoje eu tenho que conviver com eles também, né? Então inclusive essa live é de certa forma uma forma de trazer luz a isso, né? Infelizmente não consegui fazer no Instagram, porque a maioria deles estão lá no Instagram. E eu queria contribuir com eles também, porque eu vejo que, embora muitos sejam grandes estudiosos, mas em matérias de dom carismático, eles realmente passam bem longe assim da gente. A gente que já está nesse meio, né, que além de ter o conhecimento teórico, tem a experiência dos dons, né, a gente acaba tendo como contribuir com eles também, com essa visão mais espiritual da coisa. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Buscai o amor e aspirai aos dons do Espírito. Acho que eu vou pegar na Ave Maria para ficar melhor para vocês agora. Vou ler na Bíblia da Ave Maria que vocês vão se familiarizar mais, né? 1 Coríntios capítulo 14. Empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao da profecia, tá? A profecia aqui no Novo Testamento não é a mesma profecia do Antigo Testamento, né? Porque aquela profecia, aquele profetismo instituído, termina em João Batista, não é isso? E aí Jesus se manifesta e já não há necessidade do profetismo instituído, do profetismo de revelação, como nós tínhamos no Antigo Testamento, mas agora é um profetismo carismático, um profetismo de inspiração, né? Quem fez aquele meu curso ano passado, ano retrasado, sobre os dons carismáticos, eu trouxe alguns ensinamentos do grande doutor da igreja, Santo Tomás de Aquino, sobre isso, e a gente aprendeu bastante sobre a profecia e a diferença da profecia do Antigo Testamento e do profetismo do Novo Testamento, tá? Mas está aqui, ó. Aspirar igualmente aos dons espirituais, sobretudo o dom da profecia. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo.
Veja, aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Qual é o problema aqui? O problema é que a linha mais tradicionalista da igreja, sobretudo alguns santos da igreja também, né? Por não terem tido a experiência do carisma, eles alegavam que, e alguns alegam até hoje, que o falar em línguas, ou a glossolalia, não tem nada a ver com aquilo que a gente exerce hoje no meio carismático, né? Mas que o falar em línguas, para eles, é falar inglês, francês, alemão, japonês, né? É falar uma linguagem conceitual, vernacular, né? É uma língua que você, de repente, nunca estudou e por uma ação do Espírito Santo você começa a falar nessa língua para evangelizar uma pessoa que só entende naquela língua, vamos dizer assim, né? Isso é uma certa confusão que eles fazem. Na verdade, é um erro que eles cometem em relação a isso, tá? Isso até existe, mas é o dom da xenoglossia, que a gente não vai entrar tanto aqui, tá? Mas não tem nada a ver com a glossolalia, com o dom de línguas que a gente usa, né? E desde sempre na igreja, da forma que a gente usa hoje, tá? A gente vai começar a entender melhor isso, tá? Então, existe a xenoglossia? Existe a xenoglossia. São Vicente Ferrer, na Europa, usava, né? Ele conseguia, às vezes, falar num outro idioma e evangelizar um povo que não falava a língua dele. São Francisco Xavier, quando chega na Índia, ele começa a falar a língua do povo daquele lugar. Né? Santo Antônio de Pádua, num dos concílios da igreja, dizem que os assistentes do concílio, né, conseguiam entender, né, o que ele falava com eles, e ele falava com esses assistentes na língua deles, né? Então existiram alguns casos, sim, isso é mais raro, ainda existe, eu já tive uma experiência parecida assim, já presenciei alguma coisa parecida, mas já é muito mais raro, tá? Não é a glossolalia, não é o dom de línguas, né, mais comum, né, que o Espírito Santo hoje manifesta na vida da igreja, tá? Mas pode acontecer? Pode acontecer, tá? Eles alegam que o verdadeiro dom de línguas é aquele de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde todas as pessoas podiam entendê-los na sua língua materna, mas a gente vai falar sobre isso também, e ainda também aí tem um problema, tá? Ainda eu encontro um problema aí para a gente resolver. Mas vamos continuar, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Quem fala em línguas, então, não fala aos homens, mas fala a Deus. Então, não é uma língua conceitual, vernacular, não é inglês, não é francês, não é alemão, tá? Não são palavras em vernáculo. Aquele, porém, versículo 3, que profetiza, fala aos homens, para edificá-los, exortá-los, consolá-los. Aquele que fala em línguas, edifica-se a si mesmo, tá? Então, o dom de línguas é um dom de oração, né? Sobretudo de oração, enquanto oração e cântico, ele é sobretudo um dom de louvor a Deus, de glorificação a Deus, né? E que por isso mesmo nos edifica, né? No louvor a Deus, nós nos edificamos cada vez mais. E claro, me edificando, eu edifico também o corpo de Cristo, que enquanto batizado eu também faço parte, né? Então continua sendo um dom de serviço também, porque ao me edificar, eu edifico também o corpo de Cristo, do qual eu faço parte. Versículo 4, aquele que fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Veja que aqui a gente está falando do falar, ele está falando de falar em língua. Ora vocês vão ver ele falando falar em línguas, ora vocês vão ver ele falando de orar em línguas. Em alguns outros textos, sobretudo em Efésios, e acho que também em Colossenses, ele fala de orar no Espírito, né? Ou seja, de orar, de cantar no Espírito, de orar no Espírito, né? Que seria um cântico em línguas também, né? Que sempre acompanhou a igreja, né? Desde os primeiros séculos, a gente vai ver isso também, né? Então preste atenção bastante nesses detalhes. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. Claro, né? Está falando aí sim na sua língua, né? Sem necessidade de interpretar, de traduzir. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém muito mais desejo que profetizeis, né? São Paulo, então, aqui ele está falando com os coríntios, né? Os coríntios que tinham esses problemas. Então ele estabelece uma hierarquia. Ele diz, gente, profetizar, né? Falar na sua própria língua, pregar na sua língua, de modo que as pessoas entendam, é melhor porque elas, né, vão entender e serão edificadas mais diretamente, tá? E quem ora em línguas pode continuar orando, claro. Desejo que todos faleis em línguas, não só orem em línguas, mas que falem em línguas, ou seja, profetizem em línguas também. Mas desejo muito mais que vocês profetizem.
Se ele deseja que todos falem em línguas, significa que é possível. Esse dom, então, é possível a todos, tá? Porque é graça dada gratuitamente pelo Espírito Santo mediante uma necessidade da igreja. Se você está aberto, se você está disponível, o Espírito Santo pode te usar, tá bom? São Paulo está dizendo isso em outras palavras. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este as interprete, para que a Assembleia receba edificação. Se você interpretar a sua profecia em línguas, a sua mensagem em línguas, o falar em línguas, que é uma mensagem de Deus, né, dada nessa linguagem espiritual, aí você é maior até mesmo do que quem profetiza. Né? São Paulo está deixando claro. Maior quem profetiza, a não ser que aquele que fala em línguas possa interpretar. Então você mesmo pode interpretar o seu falar em línguas, essa mensagem em línguas. Veja aqui, olha, a não ser que ou seja, este mesmo que falou em línguas, né? Este mesmo, não é outra pessoa, mas a não ser que este que falou em línguas, ele mesmo interprete. Claro que a interpretação pode vir por outra pessoa, pode, né? Mas pode vir também do mesmo, né, que trouxe a mensagem em línguas. Vamos para o versículo 12, vamos avançando aqui, vamos pontuando algumas coisas. Versículo 12 aqui para a gente pegar o link, né? Assim, uma vez que aspirais os dons espirituais, procurai tê-los em abundância, né? Procurai ter todos os dons, se forem possíveis, para a edificação da igreja. Né? É dom de serviço, é capacitação do Espírito para que sirvamos a igreja. Versículo 13. Por isso, quem fala em línguas, peça na oração o dom de as interpretar. E aqui pode ter um duplo sentido, né? Durante a própria oração em línguas, você pode pedir já a interpretação dela. Se você percebe que é uma mensagem que vem de Deus, que é uma profecia em línguas que está vindo, e não meramente um cântico, né? Você pode pedir para interpretar. Ou na sua vida de oração, na sua intercessão, no seu diálogo com Deus, você vai pedindo a Deus, Senhor, libera sobre mim também o dom de interpretar, né? Então São Paulo está dizendo, é lícito, é justo, né? E ele incentiva que se peça também, né? Todos os dons, seja carismático de verdade, né? Não de maneira muito superficial, medíocre, né? Aprofunda mesmo, vai com tudo, né? Seja usado por Deus, um instrumento nas mãos do Senhor. Então, versículo 13, peça também o dom de interpretar, tá? Vou voltar na Bíblia da CNBB novamente, tá bom? Vamos lá. Versículo 12, é isso mesmo. Versículo 15. Então, nós vamos pegar no versículo 14. Com efeito, agora já veja que ele já fala orar. Com efeito, se eu oro em línguas, é o meu espírito que faz oração. Ou seja, é uma oração interior, é o meu espírito, tá? Espírito aqui com E minúsculo, é o meu espírito, né? A minha alma espiritual. Meu espírito que faz oração. Mas o meu entendimento, meu intelecto, né, permanece sem fruto, ou seja, porque não é um discurso mental, intelectual. Aqui é algo puramente espiritual, né? Então, o meu entendimento fica sem fruto. Então, o que concluir? Orarei com o Espírito, ou seja, tem uma hora para cada coisa. Orarei com o Espírito e orarei também com o meu entendimento. Posso rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, né, uma oração, até mesmo uma meditação, uma oração mais meditativa, uma oração mental discursiva também, né? Porque a oração mental ela é discursiva também, né? Você tem que elaborar um certo discurso mental diante de Deus. Então, há todo um esforço intelectual também, né? Há o uso da razão aqui também. Então, veja, o que fazer? Orarei com o Espírito, né? Vou orar em línguas, vou cantar em línguas. Se Deus quiser, num ambiente público, num grupo de oração, num retiro, né? Se Ele trouxer uma mensagem em línguas, eu vou profetizar em línguas também. E orarei também com o meu entendimento. Cantarei com o Espírito. Veja então que tem a modalidade aqui também de cantar em línguas, cantar com o Espírito. E cantarei também com o meu entendimento, com as minhas palavras também, né? Com todo o meu intelecto. Caso contrário, se louvar a Deus somente com o Espírito, como o não instruído poderá dizer amém, né? Depois da minha ação de graças, já que ele não sabe o que está dizendo, o que estás dizendo.
Então veja que não é francês, alemão, português, árabe, persa, nada disso. Por certo, tua ação de graças é coisa excelente, né? Sua oração em línguas é maravilhosa, o seu cantar em línguas, o seu louvor em línguas é maravilhoso. Mas com ela o outro não vai ser edificado, porque aí você vai estar edificando a si mesmo. Graças a Deus eu falo em línguas mais do que todos vós. Na igreja, ou seja, de maneira pública, prefiro dizer 5 palavras com o meu entendimento, ou seja, com as minhas palavras, na minha língua, no vernáculo, no nosso caso português, né? Para assim instruir também os outros, do que dizer 10.000 palavras em línguas, né? A oração em línguas é um dom mais pessoal. Então tem aquele momento no grupo de oração, por exemplo, nas assembleias carismáticas, que se levanta um louvor em línguas, sim, mas aí é para você, é você com Deus ali, né? Se no momento do ciclo carismático, se no momento de silêncio, Deus quiser trazer uma mensagem em línguas, claro que o mesmo Deus que trouxe uma mensagem em línguas, normalmente ele vai trazer alguém que possa interpretar, que possa trazer o sentido espiritual, né? De maneira que as pessoas possam entender aquilo que foi profetizado em línguas. Vamos aí para o versículo 23. Se, portanto, a igreja estiver toda reunida num local, e todos os presentes se puserem a falar em línguas, e entrarem alguns não instruídos, ou seja, alguns que não são carismáticos, né? Ainda não crentes, estes não vão dizer que estáis loucos. Então veja, como é que é francês, alemão, português, japonês, né, como dizem os mais tradicionais, ao falar em línguas, eles dizem então que não é aquilo que a gente faz, que não são essas línguas estranhas, né, que não é a glossolalia. Como então que as pessoas entrariam numa igreja, vendo eu falando tranquilamente num idioma conhecido, por que eles me chamariam de loucos? Me chamariam de loucos justamente porque me veriam numa língua enrolada, falando algo que eles não entendem ou pelo menos nunca ouviram algo semelhante. Então não tem nada a ver aqui com uma linguagem conceitual, semanticamente falando, vernacular, né? Nada disso. Então é de fato mais próximo daquilo que a gente conhece hoje e entende como oração em línguas no meio carismático. Ao contrário, se todos estiverem profetizando, né, pregando, falando em português, e entrar um não crente ou um não instruído, este será convencido por todos dos seus erros e avaliado por todos, né? Então a profecia que edifica, que exorta, que consola, né? Ela tem esse poder de confrontar a vida das pessoas de modo que eles possam também ter a experiência da conversão. Versículo 25. Os segredos de seu coração ficarão manifestos e então ele, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus e proclamará: verdadeiramente Deus está entre nós. Versículo 26. Então que concluir, irmãos? Quando estiverdes reunidos, cada um dos presentes poderá entoar um salmo, transmitir um ensinamento, uma revelação, né? Uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria, falar em línguas, interpretar, né? E veja que eu trouxe aqui a tradução da CNBB, a tradução da Ave Maria, a tradução do Padre Matos Soares, tá? Da década de 50. Estudei ali na tradução da Jerusalém, que está ali atrás, tá bom? E todas elas, nenhuma delas fala de tradução das línguas. Nenhuma delas trata. Não há no grego, não há no latim, não há no hebraico, no aramaico, nenhum termo para traduzir línguas. Todos os termos usados falam de interpretar línguas, tá? Então não pode ser uma linguagem conceitual, vernacular, de um idioma de uma determinada nação, que você fala sem ter estudado, mediante o poder do Espírito Santo. Isso pode existir sim, mas não é esse o dom de línguas que nós estamos tratando. Então aqui é interpretação das línguas, não é tradução de línguas. É muito interessante isso também. Então veja, que tudo se faça em vista da edificação. Versículo 27. Alguns desejam falar em línguas, que o façam em turnos de 2 ou no máximo 3 pessoas. Aqui é falar, tá? Cristiano, porque eu entro no grupo de oração, tem 20, 30, tá o grupo inteiro orando em línguas. Não tem problema nenhum. Orar em línguas é dom permanente. Cantar em línguas é dom de louvor. O falar em línguas, que é uma mensagem trazida por Deus,
mediante uma unção, uma certa inspiração especial, é dom transitório. Ou seja, depende de uma unção especial para um determinado momento, normalmente numa reunião de assembleia, numa reunião mais pública, é que Deus pode trazer esse carisma, que é o falar. São Paulo aqui está falando de falar, agora é o falar, exclusivamente a mensagem, a profecia em línguas, que alguns estudiosos, alguns rabinos judeus já trabalhavam isso desde o Antigo Testamento, chama-se de profecia estática. Profecia estática, tá com X, tá de êxtase. Profecia estática, não é o estático com S, não. Então veja, alguns desejam falar em línguas, não estou falando cantar em línguas, orar em línguas, não. Isso aí você faz no chuveiro, dirigindo no carro, tomando café, cuidando dos filhos, passando roupa, né? Aqui é o falar em línguas, essa mensagem profética. Alguns desejam falar em línguas que o façam em torno de 2 ou no máximo 3 pessoas, e cada um falando por sua vez. E que alguém interprete, claro. Se ao falar em línguas, se Deus te usa no falar em línguas, numa profecia em línguas, que tem um tom de fato mais discursivo, mais solene, né? Você sente quando é uma profecia em línguas, né? Aí, claro que há a necessidade de interpretar. Não é traduzir, interpretar. Caso não haja quem interprete, guardem silêncio na igreja. E aí ele fala o quê? Para não orar? Não. Veja o que ele conclui. Falando. Cada qual consigo mesmo e com Deus. Pode continuar orando, né? Continua falando, orando em línguas baixinho, cantando, louvando, se dirigindo a Deus, né? Se não houver quem interprete, teve uma profecia em línguas, ninguém interpretou, continua falando com você, com Deus, volte a orar, volte a cantar, volte a orar em línguas, a cantar em línguas e não insista na profecia. Quanto aos profetas, falem 2 ou 3 e os outros façam discernimento. Aí aquele estudo que a gente faz já é questão da profecia. Vamos para o versículo 36, para ir terminando. Foi acaso do meio de vós que partiu a palavra de Deus? Ou fostes vós os únicos a recebê-la? Aqui São Paulo está dando um puxão de orelha aos coríntios, tá, gente? Fiquem tranquilos. Se alguém se considera profeta ou julga ter o dom do Espírito, reconheça que o que vos escrevo é um mandamento do Senhor. Mas se alguém o ignora, também será ignorado. Portanto, irmãos, aspirai ao dom de profecia, porque eles tinham menos problemas, era um dom mais fácil de você reconhecer e discernir se vem de Deus ou não, né? Então, aspirai ao dom de profecia, e não impeçais que se fale em línguas, mas tudo se faça como convém e em boa ordem. Continuem profetizando, mas não impeçam ninguém de falar em línguas, né? Por quê? Porque se é dom do Espírito, em primeiro lugar, é uma iniciativa do próprio Deus. Somente depois, acolhido a inspiração, é que você vai ser um instrumento de Deus, né? Mas a causa eficiente, né? E a causa final é o próprio Deus, né? Se a gente trabalhar as 4 causas de Aristóteles aqui, a gente vai ser somente a causa instrumental, né? Nós teremos os instrumentos, mas a causa eficiente, o que gera, né? O que cria a profecia, o dom ou a linguagem espiritual, né? E o fim último a que a essa se dirige é o próprio Deus e a edificação da igreja, portanto é uma ação do próprio Deus. Vamos agora dar uma passadinha em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na tão polêmica passagem, né? Que os nossos opositores usam aí, muitas vezes, para negar o dom de línguas, né? Inclusive São João Crisóstomo, ali no início da igreja, deu muito trabalho, né? Santo Tomás, Santo Agostinho também, num primeiro momento da vida dele, ele também negou isso, né? Eles acharam que os dons eram só para o início, né? Para demonstrar o poder do Espírito Santo, para as pessoas se converterem, para as pessoas acreditarem em Deus. Mas ainda hoje existe muita gente que precisa acreditar em Deus ainda, e o Espírito Santo continua agindo por causa disso. Versículo 1, Atos capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie como que de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, de maneira pública, de maneira mais, vamos dizer, explícita assim, a gente tem o dom de línguas agora, né, como uma explosão de carismas ali no dia de Pentecostes, tá?
Porque no dia de Pentecostes foi o dia que Jesus escolheu para derramar agora, não somente sobre algumas pessoas, como no Antigo Testamento, mas agora sobre todos, né, o dom, o poder, a presença do Espírito Santo. Por ter sido a primeira manifestação carismática depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito, a ação do Espírito Santo ali, foi uma ação quase que inaugural, né, para que a igreja chamasse a atenção das pessoas de maneira pública. Aquela igreja timidazinha que se reunia nas sinagogas, né, que era reconhecida num primeiro momento da história da igreja como uma das seitas do judaísmo, agora precisa se assumir como, né, os seguidores do Nazareno, os seguidores do caminho, os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Os cristãos estão nascendo. E aí há uma explosão dos dons carismáticos. Inclusive, todos falaram em línguas. Nossa Senhora, algumas outras mulheres que estavam ali, né? Os 11 apóstolos que estavam ali também, né? Judas já tinha se suicidado, portanto aqui eram os 11 apóstolos, com Nossa Senhora e algumas outras mulheres, tá? Então, por ter sido a primeira manifestação carismática no Novo Testamento, de uma maneira mais potente, vamos dizer assim, né? De maneira mais pública, ali houve então o falar em línguas e o orar em línguas, a interpretação das línguas, ou seja, houve ali a manifestação de todos os dons quase que ao mesmo tempo, naquele primeiro momento, naquele Pentecostes histórico, tá? Então vamos lá, vamos continuar lendo o versículo 5. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se do que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, Galileu estes que nos falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Veja, ali era então, vamos lá. Vamos lá. Como então? Versículo 9. Partos, né? Olha os povos que estavam reunidos ali. Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, as províncias da Líbia, próximas de Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos cretenses e árabes. O ouvimos publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Então eles estavam louvando, estavam glorificando. É um dom de louvor que nós estamos presenciando aqui. Eles estão ouvindo eles publicarem maravilhas a respeito de Deus. Estavam, pois, todos atônitos, e sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, zombavam, escarneciam, diziam: então estão todos bêbados de vinho doce, estão todos embriagados de vinho doce. Vamos prestar atenção aqui. Vamos colocar os pingos nos is, tá? Então, alguns primeiros padres da igreja, né, até mesmo alguns doutores da igreja, entenderam este dom, esse dom aqui de Atos dos Apóstolos, tá? Escrito por volta do ano 80 por São Lucas, de uma maneira diferente daquilo que São Paulo escreve em Coríntios lá por volta do ano 55, 20 anos, praticamente 20, 30 anos antes de Lucas escrever aqui, né? São Paulo já tinha falado na sua carta aos Coríntios de todos esses dons, já tinha catequizado, já tinha detalhado várias coisas que São Lucas não coloca aqui, tá? Então a maioria entendeu aqui, por conta do entendimento que aquelas populações ali, que aqueles povos de vários lugares, né, tiveram do que eles estavam falando, que o dom de línguas, ou falar em línguas, tá? Essa variedade de línguas seria uma linguagem conceitual de fato. Esses povos aqui, a maioria deles falavam árabe, falavam grego, falavam aramaico, alguns hebraico, né? Então era basicamente a língua daqueles povos ali. Veja,
E eles vão dizer que eles ouviram os apóstolos falarem na sua própria língua. Mas não tem como se provar aqui que de fato os apóstolos falaram na língua deles. Mas veja que eles estão dizendo aqui que eles ouviram. Eles entenderam na língua deles. Só que se você estuda sobre o dom de línguas, o falar em línguas, a profecia em línguas, mediante a interpretação das línguas, você vai ver que o dom de interpretação das línguas é basicamente isso aqui. Né? A pessoa está falando numa linguagem espiritual, mas você está entendendo na sua língua. Não significa que o cara está falando em inglês, francês, japonês, alemão, árabe, grego, mas você entende, porque a interpretação está em você. A interpretação está naquele que ouve. Então não há aqui como provar que de fato eles falavam em línguas conceituais, em árabe, aramaico, sei lá, latim, grego, inglês, francês, japonês, alemão, né? Pode ser, não tem problema. Mas a igreja não define totalmente isso, tá? Isso não é um dogma da igreja. Então, é uma discussão teológica, tá? Eu, como estudante de teologia, posso entrar nessa discussão sem nenhum problema, tá bom? Então, veja, tanto é que eles vão ser chamados de bêbado. Então, veja, se você mora no Egito, alguma vez na vida você já ouviu alguém falando árabe. Se você habita na região ali próxima a Roma, você fala grego. Então, se for uma linguagem, se fosse uma linguagem realmente conceitual ali, aquelas pessoas dali daquelas regiões que se conheciam praticamente uns aos outros, né, que tinham pelo menos o conhecimento da língua que se falava em cada uma das regiões, eles não teriam chamado os apóstolos de bêbados, né? É mais fácil entender que se eles chamaram todos os apóstolos, todos eles ali de bêbados, achando que eles estavam malucos ou embriagados, é porque provavelmente eles estavam falando enrolado. Provavelmente eles estavam exercendo o dom da glossolalia. Mas beleza, vamos deixar essa polêmica. Poderia ser xenoglossia? Poderia ser xenoglossia. Poderiam sim estar falando numa linguagem conceitual, vernacular, né, de acordo com os povos que estavam ali presentes. Beleza, isso está meio em aberto ainda. Mas eu levanto esse problema aqui porque as pessoas vêm com tanta certeza e esquecem esses pequenos detalhes que estão nas entrelinhas, tá? Então, está mais para nós, está mais aqui para a manifestação da glossolalia do que de fato para a xenoglossia, beleza? Vamos para Atos capítulo 10 rapidinho, depois Atos 19. Atos 10 foi um outro momento, né, em que se manifesta o dom de línguas. Veja que interessante, Atos 10, 44, mais ou menos. Vamos pegar 44. Atos 10, 44, quando Pedro vai à casa de Cornélio. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Eram pagãos, né? Pagãos. Os fiéis da circuncisão, tinha alguns fiéis da circuncisão, que eram judeus, portanto circuncidados, né? E existiam alguns pagãos ali no meio também. Então, os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro, profundamente se admiravam vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos. Ué, mas os pagãos não tinham sido batizados, não tinham sido crismados. Né? Se a gente coloca aqui o batismo no Espírito Santo, os dons carismáticos, só vem mediante, que são dons sacramentais, aqui já cai por terra. Então a gente vê que de fato o dom de línguas, o batismo no Espírito Santo, né, é algo ligado muito mais à vida de oração. Né? É mais uma experiência de oração. Até porque os protestantes que não têm os sacramentos, também alguns deles conseguem receber o dom de línguas, né? Então não pode estar ligado somente, exclusivamente, como dons, como graças sacramentais, tá? Porque aqui não tinha sacramento ainda. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente admiravam-se, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos. Como é que eles viram que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre os pagãos se o Espírito Santo é invisível? Pois eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Você vai ver que o dom de línguas na Sagrada Escritura, de ponta a ponta, ele está sempre ligado ao louvor, à ação de graças, à glorificação de nosso Deus. Tá? Então, podemos definir aqui a glossolalia, o dom de línguas, como um dom de oração, sobretudo um dom de louvor espiritual direcionado a Deus. Quando é o falar em línguas, né, que vem uma mensagem em línguas, uma profecia em línguas, já não é dirigida a Deus,
mas inspirada por Deus é dirigida à Assembleia. E aí, neste caso, somente neste caso, há necessidade de interpretação, gente. Tá? Não tem problema todo mundo do grupo de oração orar em línguas, cantar em línguas. Mas se houver uma profecia em línguas, uma mensagem em línguas, que seja 1, 2, no máximo 3 a falar, com muita ordem, esperando que venha ali também uma interpretação do que foi transmitido profeticamente numa linguagem espiritual. Beleza? Vamos continuar. Então Pedro tomou a palavra, porventura pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós, e mandou que fossem batizados em nome de Jesus, né? E o sacramento do batismo que eles receberam depois, né? E aí, primeiro veio a experiência do... Perdão, tá balançando aqui. Depois veio o sacramento do batismo também, claro, para que eles possam de fato ser inseridos no corpo de Cristo e fazerem parte da Igreja de Cristo, né? Como cristãos. Tem uma outra passagem, Atos 19, uma passagem bem emblemática ali dos discípulos de João Batista, né, que vão passar por essa mesma experiência. Atos 19, os discípulos de João Batista. Vamos pegar do versículo 3. São Paulo, pegar o versículo 2. Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé, né? Paulo pergunta para eles. Paulo e Apolo. Responderam, não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo, né? Eu acho que existem algumas pessoas que caminham na igreja com essa mesma experiência em relação ao Espírito Santo, né? De total rejeição, de viverem como se não precisassem do Espírito Santo, né? Então eu me relaciono com Cristo, eu rezo meu terço, eu chamo Deus de Pai, mas a terceira pessoa da Santíssima Trindade meio que, né, deixa esse negócio para os carismáticos, deixa esse negócio para lá, né? Então há uma certa rejeição. Perguntou Paulo, então, dizendo, no batismo de João, eles responderam. Versículo 4, Paulo então replicou. João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que vir depois dele, isto é, em Jesus. Né? Era um batismo de preparação. Né? Versículo 5, ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Tá? Em nome do Senhor Jesus aqui é só uma forma de dizer, tá, gente? Mas eles eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? A forma do batismo sacramental da Igreja Católica é a forma trinitária, tá, gente? Sempre trinitária, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Versículo 6, enquanto Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles. Como é que eu sei que o Espírito Santo desceu sobre eles se o Espírito Santo é invisível? E falavam em línguas estranhas e profetizavam. Esse termo línguas estranhas aqui é glossolalia no grego. Não é xenoglossia, não é francês, não é japonês, não é árabe, não é siríaco, não é persa, não é hebraico, não é aramaico, né? São línguas estranhas. E profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Se vocês fizerem um estudo mais exegético, teológico aqui, bíblico, não vou entrar nisso aqui, mas só para provocar vocês vão ver que isso aqui está muito parecido com a passagem de Números 11, 24 seguintes, e de Samuel, 1 Samuel, capítulo 19, versículo 19 e seguintes, tá? Existem essas manifestações bem parecidas já no Antigo Testamento? Existem, né? Dá uma estudada lá em Números, capítulo 11, versículo 24 e seguintes, tá? 1 Samuel, capítulo 19, versículo 19 e seguintes também. Vocês vão ver o termo profetizar ali, tá? Mas esse profetizar ali do Antigo Testamento está muito próximo do falar em línguas estranhas. Vocês vão ver que não era de fato uma profecia vernacular, mas era uma linguagem, uma profecia estática, ou seja, mais próximo do falar em línguas como a gente está tendo aqui agora em São Paulo, tá? Lembrando que no Antigo Testamento o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda, então o Espírito Santo agia em algumas pessoas, especificamente falando, alguns reis, juízes, sacerdotes, profetas e patriarcas, tá? Então, a partir de algumas experiências ali do profetismo instituído, há alguns estudiosos, sobretudo do judaísmo, tá? Mostram que ali existiam experiências muito parecidas, muito próximas daquilo que nós temos hoje como a glossolalia ou dom de línguas, tal como nós exercitamos hoje na experiência carismática, nos grupos de oração, nos movimentos carismáticos contemporâneos. Beleza?
Então trouxemos aqui uma introdução, documento de Puebla 207, os carismas nunca estiveram ausentes da igreja. Trouxemos aqui uma visão bíblica bem superficial, né? Dá para ficar horas e horas aqui trabalhando os textos bíblicos. A gente viu que existe o falar em línguas, que precisa de interpretação, mas que é o dom de línguas também, normal, é uma modalidade do dom de línguas. Existe o cantar em línguas e existe o orar em línguas. Orar em línguas, cantar em línguas, dom permanente do fiel que recebeu aí, que fez a experiência do batismo no Espírito Santo. Falar em línguas, a mensagem em línguas, a profecia em línguas é um dom transitório, que vem uma vez ou outra, conforme a vontade de Deus, conforme uma necessidade, mediante uma unção especial, uma inspiração especial de Deus, para um determinado momento, sobretudo em assembleias reunidas, tá? De maneira mais pública, beleza? Vamos trazer uma pequena visão histórico-teológica agora. O que você vai pegar os primeiros padres da igreja, né? Alguns santos ali, São João Crisóstomo, que deu trabalho, que dizia que essas coisas não existiam mais, né? A gente precisa entender o seguinte: os primeiros 300 anos da igreja foi de perseguição do judaísmo, né? O judaísmo, os judaizantes, né? Uma certa linha do judaísmo perseguia os primeiros cristãos, o Império Romano matava os cristãos, né? Então a gente tem um primeiro momento de respiração ali no início do século IV, em 313 com Constantino, depois em 380 com o Edito de Tessalônica, quando o imperador Teodósio então torna a religião cristã como uma religião oficial do Império Romano. Então até o século IV foi perseguição, foi pauleira, foi, né, cristão sendo morto para todo lado. Então não dava para os cristãos pararem, se reunirem, rezarem, né? E começarem a escrever sobre os dons carismáticos, porque não era essa a preocupação deles naquele primeiro momento. Isso não era um problema para eles. Era algo muito normal, milagres, cura, ressurreição, a sombra de Pedro curava, né? Os sucessores dos apóstolos também continuaram, né, manifestando esses dons nas suas vidas, né? Claro que isso foi diminuindo por conta da perseguição, por eles viverem mais nas catatumbas, viverem escondidos ali, quase que num mundo subterrâneo, né? À margem da sociedade. Então a gente tem todo esse problema da perseguição judaizante, da perseguição do Império Romano, até o início do século IV, né? Então você só vai ver esses primeiros escritos, inclusive tratando de problemas em relação aos carismas ali, a partir do século IV, tá? Mas lá um outro problema sério que aconteceu foi com um sujeito chamado Montano. Montano viveu ali mais ou menos do ano 157 até o ano 215 depois de Cristo, né? Final do século II, iníciozinho do século III, ele morre. Montano foi um sacerdote pagão que se converte ao cristianismo e, num determinado momento, eles começam a manifestar na comunidade dele muitos dons carismáticos, mais do que em Corinto, né? Eles começaram a achar muito poderosos, se acharem muito poderosos, que Deus falava direto com eles, né? Eles começaram a ter um racha com a hierarquia da igreja, tá? Então, foram vários problemas, tá? Não vou entrar aqui na questão do montanismo aqui, que daria uma aula só sobre o montanismo e as primeiras heresias ali daqueles primeiros carismáticos que romperam com a hierarquia da igreja, tá? Montano tinha duas assistentes ali, que eram chamadas de profetisas, tá? E a gente tinha, sim, esses profetas do Novo Testamento, né? Mas era um profetismo carismático, não era como o profetismo do Antigo Testamento, porque Jesus se manifestou, a revelação pública, né? A Bíblia, a revelação pública se encerra com a morte do último apóstolo, então não tem necessidade mais de preparar a vinda de Jesus, porque Jesus já veio, né? Então você tem agora, sim, o dom de profecia, a palavra de profecia, né? Mas já não é mais como no Antigo Testamento. Então, os seguidores de Montano, os montanistas, romperam com a igreja. Primeiro porque a igreja não entendeu tanto, não aceitava tanto a forma como que eles manifestavam os dons carismáticos. Existiam alguns exageros, né? Montano também não quis se submeter e pregava um tempo do Espírito, que agora é o tempo do Espírito, que ele é a própria manifestação do Espírito Santo para a igreja e tal, né? E pisou um pouco na jaca ali, escorregou na maionese e acabou sendo afastado da igreja. Só que ele tinha muito seguidor, né? Ele tinha bispo que seguia ele e tal, e deu muito problema. E a igreja, então, num determinado momento ali da história, ela começa a se fechar a essa realidade carismática. Então, Montano traumatiza demais os primeiros padres da patrística ali, da era patrística da igreja, né? Aqueles primeiros séculos da igreja ali. Então, por isso que há uma certa resistência, tá? Vocês vão ver ali nos primeiros séculos, 2, 3, 4, alguns padres da igreja
colocando essa questão cessacionista, que os dons cessaram, né, que essa profecia não vem de Deus, que as línguas não são essas e tal. Mas depois isso começa a acalmar mais, né? O Espírito Santo vai curando as feridas que Montano deixou no coração da igreja, e a igreja volta a se abrir de novo à ação do Espírito Santo. Mas dá pano para manga. Se eu for falar de questões teológicas aqui, dos primeiros séculos da igreja, a gente vai ver que realmente a igreja tinha tudo para se fechar aos dons carismáticos, mas graças a Deus, Deus sustenta a sua igreja. Depois a gente tem aquele problema do cessacionismo, né, que surge ali com os primeiros reformadores a partir do século XVI, né, sobretudo com Calvino e Companhia Limitada. Mas, né, quando chega em Santo Agostinho, e aí eu vou usar aqui rapidinho, vou citar aqui alguns santos da igreja rapidinho, o diácono Ed Wesley, né, Wesley, é um teólogo estudioso, ele fez uma pesquisa durante anos, né, sobre o dom de línguas na história da igreja, mostrando que os dons sempre estiveram presentes na vida da igreja, né? Ele traz aqui algumas experiências na paróquia de Santo Agostinho, por exemplo, né? São muitas as passagens, tá? Vamos falar aqui, por exemplo, de alguma fala de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um desses que vai negar os dons do Espírito Santo, tá? Em alguns momentos da vida dele também. Mas na paróquia dele era fogo puro e manifestação de repouso no Espírito, e muitos dons carismáticos. Santo Agostinho de Hipona, depois do Novo Testamento, foi a maior influência da igreja durante o primeiro milênio. Ele menciona, Santo Agostinho está ali mais ou menos no século V, tá, gente? Santo Agostinho está pegando ali o final do Império Romano, ou seja, final da Idade Antiga e início da Idade Média. O Império Romano termina em 476, né? Santo Agostinho está ali nesse contexto. Um dos maiores doutores da igreja. Então ele menciona o júbilo uma porção de vezes, especialmente no seu comentário aos Salmos, tá? Santo Agostinho fala muito do jubilácio, né? Do júbilo espontâneo, do cântico espiritual, tá? Que é muito próximo da glossolalia, do dom de línguas, como a gente vê hoje. E aqui Santo Agostinho diz isso, olha. Aqui o discurso não basta. Eles irrompem em cantos vocálicos, para que por meio destes o sentimento da alma possa ser expresso, pois as palavras falham em explicar os conceitos do coração. Assim sendo, se eles jubilam de exaltação mundana, o quanto não devemos nós cantar o júbilo de alegria celeste, cantando aquilo que palavras não podem exprimir. Então ele fala, se os pagãos jubilam, né, existia ali no início da Idade Média, né, certos gritos, né, uma certa glossolalia secular, né? Então Santo Agostinho faz essa comparação. Se eles jubilam, né, de alegria mundana, nós jubilamos de exaltação, né, celestial. Ele urge, então, o seu povo à jubilação. Já sabeis que é jubilar. Olha Santo Agostinho falando com a paróquia dele. Alegrai-vos e falai. Se não podeis explicar a vossa alegria, jubilai. O júbilo exprima vosso gáudio. Gáudio é alegria, né? Se não o pode a linguagem, não seja um gáudio mudo. O coração não cale a respeito de seu Deus. Não cale seus dons. Então Agostinho aqui compreendeu o caráter espontâneo e inefável do júbilo. Olha o que Santo Agostinho diz para a paróquia dele. Quem jubila não pronuncia palavras. O júbilo é som alegre, sem palavras. É a voz da alma, transbordante de alegria, a exprimir quanto possível seu afeto, sem dar-lhe sentido preciso. O homem com alegria e exultação inexprimíveis e ininteligíveis deixa transbordar sua alegria sem palavras. Demonstra na voz a alegria, mas repleto de excessivo gáudio, não o explica oralmente. Seguindo a mesma linha, ele diz que é jubilar. Jubilar é ter um gáudio inexplicável em palavras, que todavia a voz demonstra haver interiormente, mas não pode exprimir. Agora veja, São Jerônimo foi um daqueles também que no início negaram, né, algumas vezes os dons, o falar em línguas como línguas conceituais, né? O que São Jerônimo fala aqui? São Jerônimo, o especialista bíblico por excelência,
que traduziu a Bíblia para o latim, né? Ele diz do júbilo, abre aspas, pelo termo júbilos, compreendemos que nem mesmo em palavras, sílabas, letras ou qualquer discurso é possível expressar ou compreender quanto o homem carece de louvar a Deus. Em sua tradução do livro dos Salmos, por exemplo, ele traduziu o termo grego alaugma, que significa gritos de alegria por júbilo. O que São Jerônimo vai falar aqui, então, em relação aos Salmos, né? Séculos após a sua obra, quando as pessoas liam as palavras jubilatio, jubilare, em latim, e júbilos, na Bíblia Latina, a Vulgata, eles buscavam suas próprias experiências de oração e cânticos sem palavras. Eles entendiam o júbilo tal como nós entendemos hoje a oração em línguas. São João Crisóstomo, né, o homem que mais pregou contra os dons carismáticos no início da igreja. O que ele diz agora? O Santo Padre mais conhecido do Oriente, né, não é Papa não, tá, gente? Santo Padre, porque é da era patrística, eles eram chamados de Santos Padres. São João Crisóstomo, bispo de Constantinopla, num determinado momento, ele encorajou o seu povo a cantar sem o uso de palavras. Então ele diz, abre aspas, é permitido cantar salmos sem o uso de palavras, conquanto a mente os repita internamente, pois não cantamos para homens, mas para Deus, que pode ouvir até mesmo nossos corações e penetrar os segredos das nossas almas. Ele está citando aqui algo muito próximo de Coríntios 14, né? Quem ora em línguas não fala aos homens, senão a Deus, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. E aí outros padres vão falar. Vou tomar São Jerônimo de novo aqui para vocês, quando São Jerônimo então faz um comentário aos Salmos. São Jerônimo diz assim, o dom das línguas... Opa, peraí, é isso mesmo? É, isso mesmo. O dom das línguas era uma manifestação extraordinária da presença e da ação do Espírito Santo. A natureza... É um outro comentador de São Jerônimo aqui falando, né, a respeito de São Jerônimo. O dom das línguas era uma manifestação extraordinária da presença e ação do Espírito. A natureza precisa desse dom permanece obscura, né, misteriosa. Muitos exegetas pensam que ela consiste em gritos sem coerência, tomado por uma emotividade religiosa sob o impulso do Espírito Santo. Um cristão começaria então a gritar louvores a Deus em uma improvisação fervorosa. Richard Kugelman, comentando aqui a respeito dos escritos de São Jerônimo. Malcolm Cornwell, ele resume a opinião dos estudiosos bíblicos sobre o assunto. Abre aspas, um grande escritor também do assunto, né? Consequentemente, quase todos os comentadores atuais consideram as referências ao dom de línguas nos atos similares à experiência dos fiéis em Corinto. Essa visão proporcionaria uma descrição da glossolalia como uma emissão de palavras ou sons desconhecidos, como uma consequência da exuberância de uma fé renovada em Jesus. Outra coisa. Eles, entretanto, viam sua experiência do júbilo refletida profundamente nos testemunhos da Escritura. Os primeiros cristãos, né? Os santos padres. A passagem onde mais identificamos sua experiência era o Jubilate Deo, dos Salmos, um escrito antigo da era patrística. Eles sentiam que sua experiência era a mesma do salmista. Nos Salmos, a palavra júbilo significa canto sem palavras, e eles provavelmente compartilhavam dessa concepção, porque o júbilo era um assunto não controverso e devocional. A tradição mística via muitas passagens da Escritura como imagens do júbilo, o pai festejando o retorno do filho pródigo, as imagens de deleite dos noivos do Cântico dos Cânticos e as imagens, por exemplo, do livro de Jó. Aqui, outro comentário dos padres. Que é júbilo, senão alegre admiração? Inexplicável por palavras? Assim se admiraram os discípulos, cheios de alegria ao contemplarem, subindo ao céu,
aquele que haviam chorado por ocasião da sua morte. Está falando da ascensão do Senhor aqui. De fato, as palavras não eram suficientes para manifestar tal alegria, restava o júbilo, que é inexplicável. Santo Agostinho, no seu comentário aos Salmos. Tá? E aqui temos outras palavras também, ó, por exemplo, seguindo a tradição, né? Parece que há uma ligação profunda entre a glossolalia da Igreja Apostólica, a glossolalia da tradição e a glossolalia da renovação carismática dos dias presentes. Há também uma probabilidade muito grande de que a glossolalia do movimento pentecostal clássico, que emergiu no início deste século, tenha suas raízes no catolicismo medieval. Aquilo que os neopentecostais, os pentecostais clássicos, né, aqueles que falam em línguas e falam de oração em línguas também, eles beberam das fontes católicas da Idade Média, tá? E depois, então, é que eles começaram a manifestar também estes dons, tá? O que o Catecismo da Igreja Católica, uma visão mais magisterial para a gente já ir terminando, fala a respeito disso, né? Existem vários textos do Catecismo da Igreja Católica que falam dos dons carismáticos, mas eu peguei aqui o número 2003 do Catecismo da Igreja Católica, que vai falar, vai citar sobretudo o dom de línguas. A graça é, antes de tudo e principalmente, o dom do Espírito Santo que nos justifica e nos santifica. Então, a graça maior é o próprio Espírito Santo. Mas a graça compreende igualmente os dons que o Espírito Santo nos concede para nos associar à sua obra, para nos tornar capazes de colaborar com a salvação dos outros e com o crescimento do corpo de Cristo, que é a Igreja. São as graças sacramentais, dons próprios dos diferentes sacramentos. São, além disso, as graças especiais chamadas também de carismas, segundo a palavra grega empregada por São Paulo, que significa favor, dom gratuito, benefício. Seja qual for o seu caráter, às vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou das línguas. Dom de línguas existe? Existe, está aqui no Catecismo da Igreja Católica. Os carismas se ordenam à graça santificante e têm como meta o bem comum da Igreja. Acham-se a serviço da caridade que edifica a Igreja. Então ele cita aqui o dom de milagres e ele cita aqui também o dom de línguas como graças, né, do Espírito Santo. Christi Fidelis Light, se eu me achar aqui, Christi Fidelis Light, número 24. Tá? Alguns vão dizer assim, Cristiano, mas a gente estudando a patrística, os primeiros séculos, o júbilo que Santo Agostinho fala, o júbilo de Santa Teresa, o júbilo de alguns santos da igreja que rezavam, né, entre aspas, em línguas, né, é um pouco diferente, parece que não é igualzinho ao que a gente tem hoje. Vamos lá. Christi Fidelis Light, São João Paulo II, né, no ano de 88, se eu não me engano, ele escreve aos leigos e ele fala dos carismas. O Espírito Santo, ao confiar à Igreja a comunhão, os diversos ministérios, enriquece-a com outros dons e impulsos especiais chamados carismas. Podem assumir as mais variadas formas. Ué, então não existe só uma forma? Pode assumir ao longo da história, ao longo dos séculos, de acordo com as realidades que o Espírito quiser. Podem assumir as mais variadas formas, tanto como expressão da liberdade absoluta do Espírito que os distribui. O Espírito é absolutamente livre. Ele pode distribuir como ele quer e manifestar das mais variadas formas o dom de línguas, o repouso, o cântico em línguas, né? E assim por diante, como em resposta às múltiplas exigências da história da Igreja. Então, ao longo da história da Igreja, conforme a liberdade absoluta do Espírito, esses dons, esses carismas podem assumir as mais variadas formas, sem com que isso tire deles a sua legitimidade. E aí? Complicado, né? Mas o dom de línguas lá, né? Eu perguntei essa semana a vários estudiosos lá no Instagram. Quase nenhum deles souberam responder Coríntios 14, versículo 2, né? Alguns deram respostas evasivas e trouxeram palavras de Santo Tomás. Não, que o falar em línguas é falar na linguagem que o povo entende. E interpretar a língua é na homilia, você explicar aquilo que você pregou e tal. Né? Mas não é isso que a igreja fala. Não é isso que vem acontecendo aí
há pelo menos 55 anos na experiência contemporânea pós-Concílio Vaticano II, né? Não é isso que a gente viu na vida de alguns santos, por exemplo, tá? Então a gente viu Puebla, número 207, Christi Fidelis Light, número 24, Catecismo da Igreja Católica, número 2003, né? Então, para terminar, eu falo um pouco do meu testemunho, né? Alguns de vocês conhecem o meu testemunho, né? Eu cheguei na igreja praticamente 21 anos atrás, entrei num grupo de oração carismático sem conhecer a igreja, embora já, né, tendo sido batizado quando criança, né, no sacramento do batismo na Igreja Católica, lá no Rio de Janeiro, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro da Glória, né? Eu, né, vivi muito tempo longe de Deus, no álcool, nas drogas, literalmente vivendo sexo, drogas e rock and roll, né? Mas era mais funk do que rock. Uma vida totalmente longe de Deus, né? Já tendo experiência aí, já querendo ou não, já com o mundo do crime também, me envolvendo em algumas situações, né? Por 2 vezes aí tomei um susto da polícia, a história é longa, né? A gente deu bastante trabalho aí para Deus também. E um dia, já cansado disso tudo, a minha mãe participando de um grupo de oração, eu entrei num grupo de oração da Renovação Carismática. Hoje, né, especialmente esse testemunho hoje é muito importante, porque hoje é o dia de Nossa Senhora de Lourdes, a padroeira da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na qual eu entrei numa quinta-feira à noite, às 19h30, naquele bendito grupo de oração carismático, e algumas pessoas que nem me conheciam direito colocaram a mão sobre mim, oraram em línguas por 1 minuto, 2 minutos no máximo, e ali o Espírito Santo veio poderosamente e mudou e transformou instantaneamente, extraordinariamente, milagrosamente a minha vida de uma vez por todas naquela noite. Poderia ter feito sem orar em línguas? Poderia ter feito de outra forma? Alguns poderiam, né, me confrontar dizendo isso. Sim, poderia, né? Mas Deus quis fazer dessa forma. Por algum motivo, Deus quis e fez desta forma. Naquela noite eu recebi o dom da fé carismática, fui batizado no Espírito Santo. Né? Esta nova consciência da pessoa e da presença do Espírito Santo em mim emergiu ali com toda a força. Né? E foi uma explosão do amor de Deus sobre a minha vida. Naquela mesma noite Deus começa a transformar a minha vida. Deus me tira do mundo e a partir de então Deus vem tirando o mundo de mim. Ali Deus transforma a minha vida, ali eu conheço a minha esposa, ali eu constituo a minha família. Nós viemos assim desde então, há praticamente 21 anos, caminhando na presença desse Deus. Hoje eu sou estudante de teologia, sou pai de família, sou um líder carismático, sou fundador de missão, né? Já formei algumas pessoas ao longo dessa experiência carismática, tendo exercido aí a coordenação diocesana da Renovação Carismática, coordenação vicarial algumas vezes, tendo feito parte da equipe estadual. Semana retrasada eu estava dando meu testemunho na Rádio Catedral, uma das maiores rádios do Rio de Janeiro, ao vivo ali, 2h30 da manhã, né? Pessoas foram impactadas aí pelo amor de Deus, pela experiência desse pobre servo de Deus, que foi alcançado por Deus de maneira muito carismática, sobretudo a partir do dom de línguas que me chamou a atenção naquela noite, que fez com que eu abrisse meu coração a partir da escuta daquela oração em línguas, daquelas pessoas que rezavam por mim. E ali Deus começa a transformar a minha vida, e claro, vem transformando até hoje, me preparando então, para se Deus quiser, né, se eu, pela minha busca, pela minha fidelidade, um dia chegar à sua visão beatífica, com toda a minha família, e nós nos encontraremos lá, e faremos um grande grupo de oração, e ali sim, todas as dúvidas serão esclarecidas, porque ali agora vemos em parte, Coríntios 13, mas então veremos face a face, né? Quando o imperfeito vier, o imperfeito desaparecerá. As línguas cessarão, as profecias acabarão, por fim restará a fé, a esperança e a caridade. O maior deles é a caridade. São Paulo então vai dizer em Coríntios 14, versículo 1, aspirai a caridade, mas aspirai igualmente os dons espirituais, sobretudo o da profecia. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, deixem aí as dúvidas, as perguntas, porque se tiverem bastante perguntas, aí perguntas, né, se a gente achar que realmente são importantes aí para serem respondidas, se for algo edificante, a gente vai fazer uma live semana que vem só sobre perguntas e respostas sobre o dom de línguas. Uma live um pouco mais curta,
perguntas e respostas sobre os dons de línguas. Eu vou estar abrindo um novo mini curso no início do mês que vem agora, um mini curso sobre carismas e ministérios para leigos, tá? Nós vamos trabalhar carismas e vamos fazer um link, mostrar como que como que funciona teologicamente, carismaticamente, né? O que a igreja fala disso, carismas e ministérios leigos na igreja, tá bom? Nós vamos trabalhar aí os carismas, vamos trabalhar os ministérios na renovação carismática também, na experiência carismática, os ministérios na igreja, ministérios ordenados, ministérios leigos, né? E vamos aí organizar a vida carismática do nosso povo aí nesse mini curso. Vai acontecer mais ou menos durante um mês. Teremos algumas aulas ao vivo. Essa aula aqui eu acho que vai ser removida e vai ficar exclusiva para o pessoal que for fazer parte do nosso grupo lá, do grupo do curso, que vai ser no Facebook e no WhatsApp também, tá? E a gente vai ver como é que isso vai ser feito. Então entre em contato, a gente já vai estar divulgando amanhã aí o nosso mini curso. Espero que vocês tenham gostado. As perguntas não vou responder aqui, tá? Então eu vou fazer uma outra live semana que vem só de perguntas e respostas sobre os dons de língua. Então vamos pedir a intercessão da Beata na Guerra, da Bem-aventurada Virgem Maria com o título de Nossa Senhora de Lourdes. Agradeço a presença de todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A live da semana que vem vai ser no meu Instagram, tá? cristiano.souza.agape. Lá no Instagram, então, vai ser a nossa live de perguntas e respostas, só sobre perguntas e respostas, exclusivamente sobre o dom de línguas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe aí. Será que eu consigo ter...